Tem alguns exemplos que é legal você já ter algum contato com eles. Mesmo que você não precise decorar, já é legal você ter visto alguma vez porque eles aparecem frequentemente. Então nessa aula eu vou te falar sobre isso. Oi amigos, beleza? Eu decidi separar a aula anterior em duas partes, só que eu gravei tudo como se fosse uma só. Então agora eu vou para uns exemplos específicos bem importantes em física, em 3, 2, 1. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Eu já coloquei alguns exemplos meio puxando para a física, para vocês já ir acostumando, fazendo algumas conexões, mas não preocupa não que é a mesma coisa, beleza? Então imagina que você tem, por exemplo, um rio lá e ele tem uma correnteza que está puxando para baixo e o barco quer ir reto. Tanto faz, tá? Podia chamar de X e Y, não preocupa com a letrinha. Eu tô pondo ela aqui para você já ir desbloqueando. Tá bom, qual que é o seno? O que a gente viu na tabelinha lá? Qualquer coisa volta o vídeo aí, hein? Seno de 30 é 1 sobre 2, não é? E o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que a gente sabe que seno é o cateto oposto, o cateto sem o ângulo, que é VY. Eu coloquei aqui a setinha que é de vetor, mas eu vou tirar para fazer a conta, tá? Que é o VY dividido pela hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, VY dividido por 10. Então, continuando aqui embaixo, o que eu vou ter? Ah, eu vou multiplicar cruzado? Não, só passo 10, que está dividindo, passa multiplicando. Então quer dizer que o VY vai ficar 10 aqui em cima, né? Porque é 10 vezes 1 dividido por 2. Então 10 dividido por 2, que é 5 metros por segundo. Beleza, guarda esse valor aqui. Agora o próximo, cosseno de 30. A gente sabe de cor que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Você não sabe de qual, volta lá e decora. Por quê? Agora, ó, cateto adjacente, que é o VX. Podia ser X? Podia. Porque lá atrás a gente começa tudo só VX e Y, né? Agora começa em física um monte de coisa. Preocupa não, é a mesma coisa. Só para ficar mais fácil de identificar o que você está querendo achar. Então, isso aqui dividido por 10. Na hora que eu passar multiplicando, se está dividindo, passa multiplicando. Então vou terminar aqui embaixo, ó. Vai ficar assim, Vx é igual, esse 10 passou multiplicando, então vai ficar assim, 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Então eu posso cortar esse 10 com esse 2, fica 5. Então eu achei que esse cara vai ser 5 raiz de 3 metros por segundo, ou a unidade que você estiver usando. Gente, quando você tiver com esse ângulo 30, então o cara que tiver colado, ele vai aparecer um raiz de 3, o outro sem o raiz de 3. E a hipotenusa, o dobro, beleza? O dobro desse carinha aqui, ó. Então isso vai ser padrão. Você precisa decorar? Não, mas é bom você já ter uma noção disso. Então, para fazer nesse aqui, por exemplo, nesse aqui eu já consigo tirar direto. Então tem agora eu coloquei força. Por quê? Ah, porque eu quis. Tem alguém fazendo uma força resultante para lá. E aí eu quero saber quanto que está fazendo para cima e quanto está fazendo para o lado. E aí eu já sei que o Fx aqui vai ser quanto, hein? Me fala você. Ah, eu vou pôr só em módulo, tá? Só o valor dele, não para onde ele aponta. O Fx, ele vai ser, ó, pega o padrão. Aqui é 5 raiz de 3, aqui embaixo. Aqui é 5 e aqui é 10. Se aqui é 38, aqui é metade, ó, 10 e 5, aqui vai ser quanto? 19 raiz de 3. Opa! Pus errado aqui, ó. 19 raiz de 3. Unidade de medida de força é Newton. Então, se você lembrar, não precisa, mais uma vez, não precisa decorar isso tudo. Mas se você lembrar, às vezes isso te ajuda em uma questão de múltipla escolha, eliminar alguma resposta, alguma coisa assim, beleza? E o terceiro exemplo que eu separei aqui é, você vai ir 3 metros para cá e 3 metros para cá, e eu quero saber qual que foi a distância, o deslocamento do cara ali, dele sair daqui e vir para cá. Primeira coisa que você já consegue tirar aqui
dessa figura é que você tem um triângulo isósceles. Isósceles, o que significa isso? Que ele tem dois lados iguais. E aí, quando ele tiver dois lados iguais, você vai ter esse padrão aqui, ó. Você vai ter o ângulo aqui de 45 num triângulo retângulo, tá? Então, o ângulo de 45 aqui dentro, né? Que é o mesmo ângulo, porque o tamanho dos catetos é o mesmo. E aí, agora, olha como é que fica isso aqui, ó. O que vai aparecer? D ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Eles têm lados iguais. Aqui um triângulo tem dois lados iguais, isósceles. Então aqui ficou 3 ao quadrado é 9, mais 9. Poderia fazer de outro jeito, tá? Mas eu tô fazendo do jeito mais tradicional aqui que a galera costuma fazer. Aqui, continuando aqui em cima, vai ficar 9 e 9. Eu já vou colocar um macetinho aqui para você ver uma coisa. 9 mais 9 não é 2 vezes 9? Porque 9 tem raiz exata. Então olha o que eu vou fazer. Se está quadrado, passa a raiz para o outro lado. Então ficou 2 vezes 9. Ah, mas a raiz de 9 eu sei. Eu consigo tirar. Então ficou assim, que a distância desse ponto inicial até esse, que na verdade é o deslocamento, ela vai ser raiz de 9, 3. E aí o raiz de 2 fica lá dentro, metros. Porque você usa a mesma unidade em tudo, então é metro. Pegou a ideia? Aqui, ó, 3, 3. Aí a hipotenusa vai ser multiplicado por raiz de 2 quando tiver esses dois lados iguais. E eu vou te mostrar mais uma coisa que você precisa saber em 3, 2, 1. Antes de ir para o último exemplo, já deixa seu gostei, isso aqui que patrocina o vídeo, e também deixa seu comentário aí se você descobriu alguma coisa nova, alguma sacadinha nessa aula. Conta pra mim, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Beleza, e se não for um triângulo retângulo, como é que eu calculo? A ideia é essa aqui, você tem um lado aqui, faz um ângulo qualquer, tá, com o outro, e aqui você tem um vetor resultante, sei lá, qualquer coisa, você quer saber o tamanho do R. Para você calcular isso, você faz assim, ó, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Já viu um padrão aí? Tem alguma coisa parecida, né? É como se fosse um cateto, o cateto ao quadrado mais o outro ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Mas tem mais um pedaço, que é o seguinte, menos 2 vezes a vezes b, cosseno do ângulo. Só que olha só, presta atenção numa coisa aqui, ó. Se o cosseno ele for 0, então você consegue eliminar esse pedaço. Ou seja, se aqui o ângulo for 90, então quer dizer que o cosseno vai ser 0. Cosseno de 90 é igual a 0. E aí você elimina aquele pedaço ali, e aí você tem o quê? O triângulo retângulo, porque tem um cosseno de 90 graus entre os catetos, beleza? Então aqui fica um triângulo retângulo, quando o cosseno de 90, quando o ângulo é 90, tá? Triângulo retângulo, beleza? Então, no triângulo retângulo, esse pedaço aqui some, ele fica 0, beleza? Porque o cosseno de 90 é 0. Vai sair um vídeo que você não pode perder de jeito nenhum, que é de decomposição de vetores. Eu tenho certeza que você já teve ou vai ter dificuldade com isso se não assistir essa aula. Então, já se inscreve aí no canal para não perder essa aula de jeito nenhum. Eu espero ter te ajudado e tudo de bom!